recebi essa fanart de Mega Man, do Ilustra Wes, e ele disse o seguinte: Boa tarde, Marquinho. Queria uma ajuda de como resolver a iluminação e não demorar tanto no render. Legal. É boa pergunta essa, cara. Acho que tem duas questões que a gente pode abordar. Essa primeira aí de iluminação, a gente tenta dar uma ajustada na iluminação e a gente fala sobre eficiência de render, né? Especialmente... Vamos começar pela segunda, que eu acho que é mais fácil, tá? Especialmente essa segunda, o que eu sugiro pra você é criar algum processo onde você separa essas grandes massas de luz e desenha e pinta com um pincel grande mesmo, sabe? Então, por exemplo, eu não sei como que você faz exatamente esse render, mas esse render tá com... Ele tá com um aspecto de pincel bem suave, né? Então o que eu acho que tá acontecendo é que talvez você tá perdendo muito tempo tentando polir essas áreas e fazendo umas mudanças muito sutis de valores que a gente não consegue perceber, basicamente, tá? Então a minha sugestão é que você realmente separe aqui as suas layers, né? As suas partes aqui do personagem. E isso vai depender de vários fatores, tá? Essa separação. Pode ser uma forma da outra, pode ser uma cor muito diferente da outra, pode ser um monte de coisa. Vai depender de você, tá? E aí você volta com um pincel grande, suave, e resolve essa forma com poucas pinceladas, ó. Pronto, tá resolvido. Para fazer o mesmo trabalho disso aqui. Então vai depender muito de como você executa esse processo, né? Tem um outro jeito de pintar também, que é um jeito que eu gosto bastante, que é um método que a gente usa às vezes no estúdio, que é você criar flat color de tudo. Então você cria essas cores base separadinhas de cada parte, bonitinho, do jeito que aparentemente você já sabe fazer. E por cima de tudo, você cria uma layer de hard light. E aí você vai trabalhar só na luz e sombra em cima dessa layer de hard light, tá? Então, por exemplo, vamos supor aqui que eu tenho as minhas flat colors todas separadinhas aqui, ó. Então eu vou ter essa cor aqui, aí eu vou ter esse azul aqui. Você faz as cores base, né, do seu personagem. E essa outra parte aqui, um pouco mais escura, ok? Deixa eu fazer isso separado, que eu fiz junto. Tá, você fez uma layer separada, correto? Pode ser várias layers, não tem problema. Aí você vai criar uma layer nova, colocar ela em Clipping Mask, segura o Alt, clica aqui, ó. E aí você vai transformar essa layer aqui em Hard Light. Vai pegar uma cor para sua sombra, então pode ser, por exemplo, uma cor fria, desaturada, e você vai pintar tudo ao mesmo tempo, ó. Todas essas layers ao mesmo tempo. E isso já vai dar uma cor básica. Você já vai dar uma cor base, básica não, uma cor base para todas as suas layers ao mesmo tempo, uma cor de sombra, ó, entendeu? Meio que seguindo a mesma ideia. Então eu gosto bastante de usar hard light. Tem artistas que usam multiply. Funciona também, não precisa ser hard light, mas eu prefiro hard light porque você tem uma gama de cores mais saturadas para trabalhar, se você quiser, de, por exemplo, voltar nessa mesma layer, voltar com uma cor um pouquinho mais saturada, mais clara, ó. E são opções que você não conseguiria fazer com o Multiply. O Multiply ele trabalha com tons bem mais claros, próximos do cinza aqui, tá? Então eu prefiro usar o Hard Light porque eu tenho mais opção. Na minha cabeça eu tenho mais opção de cor para essas fontes de luz aqui, né? No caso aqui da nossa sombra. Então você pode colorir a sua sombra de várias formas diferentes, né? Então, dessa forma, você consegue pintar o personagem, ou pelo menos dar uma primeira passada de iluminação nesse seu personagem muito mais rápido, entendeu? Do que você fazer isso individualmente para todos os elementos. Vai depender de artista para artista, tá? Eu gosto de fazer já essa primeira passada em cima de tudo, beleza? E até recomendo que depois que você faça essa passada com um pincel suave, fofo, né? Você volta com um pincel um pouco mais duro para criar transições mais duras também, tá? E alguns detalhes que você só vai conseguir fazer com pincéis mais duros. Não se limita a um tipo de pincel suave só, tá? Então, por exemplo, pincéis mais duros para você criar algumas transições são super importantes para você criar variação, né?
Da mesma forma, se você fizer só pinceladas com um pincel mais duro, mais hard, é legal você voltar um pouco com um pincel suave para trazer transições mais suaves. Ou a sua Smudge Tool, né? A sua ferramenta de borrar, que também funciona super bem para você quebrar um pouco as suas transições muito duras. Então você tem que equilibrar e tentar usar um pouco dos dois. Aparentemente você usa só pincel suave com seleção dura, né? Então a Pen Tool, por exemplo, ou a Lasso Tool e pincel suave. Tenta fazer um pouco desse equilíbrio, sabe? Porque eu sinto que nesse momento da sua pintura eu tenho transições muito suaves entre elas, tá? Multiply é tipo escurecer misturando preto e hard light seria misturando com cor complementar? Não. Não. O Multiply você pode usar qualquer cor que você quiser. É que ele escurece muito mais rápido do que o hard light, entendeu? Então, por exemplo, só fazer rapidinho aqui, ó, Multiply. Então, para eu escurecer essa imagem com o Multiply, eu preciso trabalhar com valores mais claros, ó. Percebe como ele já escurece eu usando uma cor próxima do branco? E aí isso, naturalmente, me limita nas minhas decisões, porque se eu escurecer muito para criar uma cor muito saturada, ó, eu já escureço muito, tá ligado? Eu não consigo fazer cores muito saturadas mais claras. Até é possível, mas percebe a limitação que acontece com o Multiply? Eu tenho que trabalhar aqui nessa seção de valor, ó. No máximo aqui, ó. Se eu colocar um valor muito escuro, fica próximo do preto, tá? O Hard Light, ele também tem as suas limitações. Vou criar uma layer de Hard Light aqui, ó. Ele também tem as suas limitações, mas percebe que se eu pintar uma cor escura aqui, ó, ele ainda mantém relativamente mais saturado e mais claro do que o Multiply. Se eu colocar aqui, ó, essa saturação, olha como eu consigo saturação muito forte com esse Hard Light. E aí se eu usar a mesma cor que eu estava usando no Multiply, olha como fica claro. É porque com o Hard Light eu consigo tanto clarear quanto escurecer. O Multiply, eu basicamente só consigo escurecer, tá? Porque se eu pintar aqui o Multiply de branco, não acontece nada. Ele some, entendeu? Ó, ele sempre escurece. O Hard Light não. O Hard Light eu consigo clarear também. Por isso que você tem que tomar um pouco de cuidado, mas ó. Percebe a diferença? Como eu tenho mais controle das minhas cores usando o Hard Light, então eu opto por sempre usar Hard Light, tá? Mas isso é completamente particular do artista. Agora vamos para a iluminação. Nessa iluminação aqui do Mega Man, eu tô sentindo que realmente você tá usando pincéis tão suaves a ponto de quase não projetar nenhuma sombra, né? Eu sinto falta de sombra nessa imagem, saca? Eu acho que seria importante você ter uma divisão um pouco mais clara, aquela clássica Core Shadow, né? Um pouco mais evidente nessas formas mais cilíndricas. Então, por exemplo, trazer uma Core Shadow para cá seria super importante para esse cilindro estar iluminado de uma forma mais correta dentro desse ambiente, porque a luz tá vindo dessa arma aqui, né? Então trazer essa Core Shadow para cá e iluminar um pouco a parte da sombra, talvez uma cor até mais clara, seria super importante. E dá para fazer isso com pincel suave, ok? Não é uma coisa que você consegue fazer só com o pincel mais duro. Mas eu sinto falta dessas transições um pouco mais duras na sua imagem como um todo, tá? Por causa do processo que você está usando. Ó. Percebe como agora ele aparenta ser um cilindro um pouco mais interessante porque ele tem uma forma mais bem definida, né? Se você pesquisar por cilindros e até pegar e fazer um teste no 3D, você vai perceber que todos esses cilindros que você pesquisar, eles vão ter uma forma bem clara, né? Espalhada ao longo da forma dele. Uma luz bem clara, bem definida, né? Então, um exemplo aqui. Ó, o cilindro com uma luz direta, tá vendo? Tá vendo essa Core Shadow? É isso que eu tô sentindo falta no que você tá fazendo, sabe? Ó, uma Core Shadow bem mais evidente. E aí, dentro da sombra, você cria uma parte mais iluminada. Percebe? Em Grayscale. Tá?
iluminada, mas não tão iluminada quanto a sua parte iluminada de forma direta, ok? Então, no geral, eu acho que é isso que falta. Em toda a sua peça eu faria esse trabalho. E até dá pra perceber que esse entendimento de projeção de sombra precisa ser estudado um pouco melhor, sabe, Wes? Eu acho que você tá com uma certa dificuldade de entender projeção de sombra, sombra de forma, entender a forma desse pezinho. Tá vendo como ele tá um pouco bidimensional? Ó, ele tá um pouco bidimensional. A gente não entende como que esse pé funciona, até em questão de desenho mesmo, sabe? Por exemplo, essa parte toda aqui da perna dele podia estar em sombra, ó. Não precisa estar iluminado. A luz não tá batendo aqui, né? Ela tá escondida. E aí volta com uma foreshadow, ó. Então essa sombra projetada aqui seria muito legal de poder fazer. É como se o pé estivesse bloqueando a passagem de luz. E aí toda essa área de luz eu deixaria bem mais iluminada também, sabe? Então a gente pode usar um soft light ou um hard light mesmo, tanto faz. E a gente pode trazer um pouco mais dessa luz da arma e também mexer e variar um pouco a temperatura das nossas cores, ó. Então, questão de valor. Eu estou essencialmente clareando, ó. Porque atualmente a gente tem um valor só, sabe? Eu vou usar essa mesma soft light para tudo, ó. Pra trazer um pouco dessa cor mais quente da arma no personagem. E eu vou ajustar depois com a borracha, tá? Agora a gente pode ajustar até essa própria layer, a cor da layer, a gente pode saturar um pouquinho mais, pode clarear, pode escurecer. Pode, por exemplo, tirar dessa área aqui, ó. Tá vendo como ela começa a parecer um pouco mais tridimensional? A leitura não tá muito boa porque eu acho que o pé tá com uma forma um pouco 2D ainda, sabe? E quem sabe uma nova layer só para você criar uma oclusão, onde a luz realmente não tá batendo. Trazer essa oclusão aqui, ó. E aí talvez até separar um pouco melhor essas duas pernas aqui, pra gente ter uma legibilidade um pouco melhor. Pera aí. Aqui. Ó. A diferença. Percebe como agora a gente parece que tem uma luz um pouco mais direcionada, real, assim, pro personagem? Então eu faria esse mesmo tratamento em tudo, sabe? Eu acho que esse corpo todo dele podia ter uma sombra bem mais evidente, ó. Porque esse corpinho dele é um cilindro, né? Então a gente pode criar uma core shadow aqui, ó. Onde a luz para de bater. Ó. Depois escurecer essa parte superior da mão. Sabe uma coisa que poderia te ajudar muito? Você primeiro, né? Estudar a natureza. Mas se você tiver muita pressa e não tá com muito tempo para desenvolver essa questão da percepção, dos sólidos e tal, você poderia muito bem montar umas ceninhas simples no 3D. Aprender um pouco de Blender vai te ajudar muito nisso, sabe? Para você blocar essa cena no 3D, você vai perceber que dava para você ter esse guia, esse mapa de luz e sombra muito mais rápido. E aí você meio que só ia replicando esse mesmo mapa de luz aqui na sua cena, saca?
Então, pode fazer. Com certeza vai te ajudar bastante. Aí uma última coisa que eu queria fazer aqui é só melhorar um pouco esse efeito de luz, né? Porque eu acho que você está trabalhando com tons muito claros e muito acinzentados para fazer luz, sabe? Ele não tá parecendo o efeito do Mega Man real, assim, que as coisas estão sendo puxadas para dentro do efeito do braço dele, sabe? Então, eu não tô achando uma imagem direta do efeito do jogo, então eu vou meio que criar um, tá? Eu vou criar só uma ideia aqui, sabe? Porque esse efeito de longe, ele não é muito icônico, sabe? Ele tá um pouco simples demais. Então eu trabalharia com um pouco de layer de ajuste, tipo linear dodge clássico, que a gente sempre traz aqui, pra clarear um pouco essa parte aqui, ó, sabe? A gente tem que sentir que essa parada tá quente, pegando fogo e que vai imediatamente explodir, saca? Então, ser uma fonte de luz eu acho super importante. Olha como tá escuro. Então eu vou trazer algumas cores transicionando aqui, ó, talvez para um vermelho, para parecer que realmente isso aqui tá puxando energia e que vai disparar a qualquer momento, tá? Esse é o ponto mais claro do nosso contraste. E aí, eu gostaria de ver, tá? Agora vem completamente pessoal, não é um feedback que você precisa fazer. Eu faria algo um pouco mais gráfico aqui, sabe? De tipo, essas energias, esses balõezinhos de energia que você fez, eu faria eles um pouco mais gráfico. E um pouco mais com desenho que guia o olhar do observador dessa imagem, saca? Então, por exemplo, a gente fez um feedback recentemente que eu acho que a ideia de lá pode ser traduzida muito bem pra cá, sabe? Que são essas linhas meio que parecem um vetor, tipo uma seta, sabe? Onde você vai ter elas realmente girando e sendo direcionadas para a parte central aqui. E aí, sei lá, é uma ideia. Eu vou trabalhar em cima dessa ideia, tá? Rapidinho. Não vai ficar assim. É só pra mostrar que eu acho que poderia ter alguma coisa que desse essa intenção de que que tá sendo gerada uma energia muito louca, assim, sabe? Então, até trazer o contraste pra área central é super importante nesse momento. Então eu vou, na verdade, escurecer um pouco toda essa área que tá em volta. Ó. Vou manter o brilho no meio, ó. E agora eu vou tirar a informação, né? Porque agora ela tá muito clara. Então, vou só... Então, estudar alguns efeitos pode ser bem proveitoso pra você, sabe? Tá? E aí, por cima disso, a gente cria essas partículas que você tava desenvolvendo na ideia, né? Pode fazer de algumas formas isso. Como se fosse um vortex, sabe? Pra gente criar uma hierarquia. Tipo, aqui a gente tem uma esfera principal, maior. E agora a gente vai ter algumas esferas um pouco menores, como se elas estivessem sendo sugadas pro centro desse vortex, que vão dar a energia que ele precisa pra atirar, saca? O fundo mais escuro poderia dar mais contraste ao poder. Boa ideia. A gente pode dar uma escurecida nesse fundo pra atrair mais o olhar pra magia. Com certeza absoluta. Vamos fazer isso? Eu vou criar aqui um Color Lookup. Vou testar. Tem um que chama Night from Day, que é bem legal. E aí realmente a gente pode trazer um pouco mais dessa tensão e cores quentes pro personagem. Então eu vou voltar uma nova layer de Soft Light, tentar trazer um pouquinho mais dessa luz quente pra ele aqui, ó. Um pouquinho mais. Sei lá, alguma coisa nessa direção, sabe? Ainda não é... Não ficou muito bom. Seria melhor, acho que se eu achasse uma referência mais direta do poder dele, porque eu não lembro como é que é o poder dele, pra ser sincero. Perdoe-me. Tentar criar uma coisa um pouquinho mais orgânica em volta aqui. Talvez fique melhor também. Pra parecer mais uma energia, né? Então eu vou criar com a borracha umas formas um pouco mais aleatórias, ó.
Ó, já parece um pouco mais que ele tá... que ele vai atirar, né? E... olha como parece que tá aumentando e diminuindo. Rapaz do céu. É, acho que tinha que ser um pouco maior só. Isso. Beleza? É, bom, é uma sugestão, né? Como eu falei, eu gosto desses elementos um pouco mais gráficos dentro da imagem, mas aí é completamente vai de você. Mas o que eu acho importante só do que eu falei é manter uma hierarquia de tamanho nos elementos, sabe? Tipo, o brilho ser uma fonte de luz real mesmo, tipo, bem clara, e os outros elementos do poder das esferas serem um pouquinho menores do que a principal. Porque aí a gente gera uma hierarquia e sabe pra onde olhar, sabe? A gente não precisa contar pro observador pra onde que ele tem que olhar. Vai ficar óbvio, saca? Antes, ó, tá vendo que tá um pouco aleatório? Então é legal dessa forma que a gente gera um contraste, né? Um pouco mais evidente, ó. Questão de hierarquia de valor também, ó. Fica bem interessante. Ó. Tava meio dissipado antes e agora a gente sabe exatamente aonde que ele vai atirar, né? Por onde que ele vai atirar. Certo? Então esse seria o meu feedback, Wes. Ajudou de alguma forma? Então são duas coisas, tá? Primeiro, formas básicas, mas bem iluminadas e com uma fonte de luz clara, core shadow bem certinha e trabalhar um pouco melhor nesses VFX aqui, nos efeitos visuais, para que pareça realmente que está sendo concentrada uma energia ali no meio e que ele vai explodir esse braço aqui a qualquer momento. Showses. Ficou alguma dúvida? Marcos, a luz não deveria estar tipo uma elipse, já que está em perspectiva? Cara, ela ficaria bem mais elíptica se ela tivesse mais de lado. Como ela tá num escorço basicamente de frente, eu simplesmente não vejo necessidade dela ficar com uma elipse muito evidente, pequenininha, sabe? Distorcidinha. Porque ela não tá de lado. Ela tá bem de frente, assim. É um escorço que vem basicamente de frente, sabe? Então se você pegar mais ou menos... deixa eu ver se eu tenho alguma coisa... Ó, tipo, como ele tá meio de lado, assim, ó. Tá vendo que é basicamente uma esfera? Não precisa estar com aquela elipse de lado, assim, saca? Ele não tá com o braço de lado. Seria assim, né, ó. Bem de lado. Como ele tá basicamente de frente, acho que não precisa fazer muito elíptico, não.